Então, eu fiquei com o desafio, eu anotei aqui, né? Meninas do Grande Esperança, meninas do Unidos pela Diferença, meninas O Mundo é Nosso e meninas da São Vicente Marques. Eu fiquei com o desafio da gente fazer articulação para o campo da saúde, tá? Então, essas 2 horas que nós temos pela frente, a gente vai conversar um pouco sobre conceito de saúde, sobre o que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, sobre saúde da população negra e como a gente pode desenvolver o nosso papel cidadã dentro do SUS e na luta pela qualidade de serviço de saúde para a população negra, tá? Esse é o objetivo, os objetivos, são os objetivos que a gente vai trabalhar hoje de tarde juntas, tá? Parece, né, que eu sou uma jovenzinha de 15 anos, mas não, tá? Eu tenho 32 anos, sou enfermeira aqui no município de Porto Alegre. Dentro da minha trajetória de enfermagem, sou enfermeira há 10 anos, eu tenho uma larga experiência em diferentes serviços de saúde, desde a emergência até saúde prisional. Tá? Na realidade, o meu primeiro emprego, gurias, foi no presídio de Santa Cruz do Sul, no ambulatório de saúde prisional. Fui a primeira enfermeira lá, a gente inaugurou um ambulatório lá, e eu comecei minha trajetória trabalhando com os vulneráveis e pelo fato da população prisional ser massivamente negra, né, também posso dizer que tive a experiência de trabalhar com populações especiais, né, no caso, saúde prisional, e população negra nessa condição. Agora, no último período, no último ano, eu estava na coordenação do Centro de Saúde Modelo. E faz 2 semanas que eu voltei a trabalhar na emergência e eu trabalho no posto da Cruzeiro, no PAX, no postão 3, que o pessoal chama. Então, o modelo e o PAX são coisas bem diferentes, né? Mas eu sou uma enfermeira que estou sempre me desafiando a essas diferenças e quanto mais, na verdade, a gente conhece o SUS, em todos os lugares, sem sombra de dúvida, eu digo para vocês, em todos os lugares do SUS, a gente tem que combater o racismo, a gente tem que fazer a defesa da população negra, que infelizmente a sociedade é racista, o sistema é racista, e nós estamos aqui para sermos as articuladoras de cidadania negra. Não é apenas cidadania, né? Mas é a cidadania voltada ao povo negro. E eu acho que ainda tem um brilho a mais nesse projeto, porque são meninas jovens, mulheres, né, se articulando para se fortalecer nessa luta contra o racismo e por igualdade racial. Então, independente do trabalho, independente do local de trabalho, né, como a minha colega Raquel, que também é funcionária da prefeitura aqui de Porto Alegre, em todos os campos, né, a gente, infelizmente, tem essa árdua tarefa, porque o racismo existe, ele não é um mito, ele é uma realidade. Então, isso é um pouco da minha trajetória para vocês entenderem. Eu estou fazendo um mestrado agora na URGS, e já adianto para vocês, e estimulo já vocês, que a educação é o que nos salva, assim, tá? Por mais que a nossa educação no Brasil possa haver críticas, que esteja defasada ou que esteja aquém da necessidade da população, mas ainda é um dos caminhos que eu considero talvez prioritário para a mudança da sociedade, né? Então, assim, estudem, valorizem esse espaço. Eu sei que está, né, a pandemia aí, muitos estudando em casa, alguns ficaram sem aula um período, mas toda oportunidade que vocês tiverem de estudar, vocês não desperdicem isso, porque isso fez muita diferença. Daí eu não estou falando da vida dos outros, eu estou falando da minha própria trajetória de vida, sabe? Da onde eu saí, né? E aonde, que eu acabei de dizer, eu estava na coordenação do maior posto de saúde de Porto Alegre. Então, assim, não existe impossível para quem acredita, mas mais do que isso, né? Eu estou dando uma dica.
Estudar é fundamental, tá? Então, é um pouco isso. Eu vou abrir a apresentação agora, tá? Assim, ó, queria combinar uma coisa com vocês. Eu sou uma metralhadora falante, certo? Eu começo a falar e não paro nunca mais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta ou algum comentário, podem abrir o microfone e falar, Jerusa, né? Ou colocar aqui na mensagem, apesar que quando eu abrir a tela eu não vou ver, né? Mas sinalizar, tá? Que vocês querem comentar, ou falar, ou questionar, tá? Eu não sei tudo, mas sei alguma coisa, tá? Então, por isso que eu vim aqui contribuir com aquilo que eu sei e também para aprender com vocês, certo? Zoom na imagem que tá pequena. Então, a nossa oficina é sobre saúde da população negra. Obrigada, Agatha. A oficineira é essa pessoa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, a tal da Jerusa Bittencourt, que no caso sou eu, né? E a gente vai iniciar com o conceito de saúde, tá? Ai, gurias, eu fico agoniada de não enxergar vocês. Eu juro para vocês que eu fico. Estamos todas aqui. Tá bem. O conceito de saúde, tá? Eu queria começar questionando vocês. Eu vou voltar à tela, porque eu não aguento. O que vocês entendem por saúde, gurias? Eu quero ouvir as opiniões de vocês. Não as professoras, não as dirigentes dos IGBs. Eu peguei os nomes aqui, ó. A Isadora, a Emanuele, a Cálica, a Roberta, a Duda, a Milena, a Manu, a Michele, a Ohana, a Brenda, a Laure, a Roberta, a Yasmin, a Raquel. A Raquel não, a Raquel era professora. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês entendem por saúde? E o que vocês entendem por saúde? Tá, eu vou começar, tá, Agatha, que é a mais metida do Vai lá. O que é saúde pra ti, Agatha? Saúde, pra mim, Abre a câmera, amor. Saber que tu... Tá, um minutinho, eu me esqueço disso às vezes. Tenho que metinar a minha câmera. Saúde, pra mim, é o bem-estar da qualidade de vida. Não necessariamente só o do sistema do SUS, sabe? Mas tu fazer um exercício, isso é uma coisa que vai colaborar pra tua saúde. Tu te alimentar bem, tu saber que tu tem uma boa qualidade de vida. Pra mim, isso é saúde. Ótimo, ótima contribuição. Próxima. Para mim depende se for saúde mental, saúde corporal, saúde familiar. Boa. O que seria? Tu entende que existe campos diferentes? Saúde mental. A Milena colocou aqui, ó, saúde é ser saudável. Tá, Milena. Mas o que é ser saudável, Milena? Vamos lá, gurias. Tá bem, eu vou contar para vocês uma historinha, tá? O Brasil, em 1500, foi invadido por Portugal, certo? Aqui, todas essas terras que a gente chama de Brasil são terras indígenas. Nada nosso, tudo deles, certo? Porém, se chamou de descobrimento do Brasil essa invasão de terras, de milhares e milhares de hectares de terras. Mas o que isso tem a ver com saúde, Jerusa? No mundo, existem sistemas de saúde que organizam os serviços de saúde, a formação de profissionais de saúde. Só que isso, tá, em 1500, não existia. E o Brasil tão pouco se preocupava com o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde mental, que as gurias disseram que consideram conceito de saúde, tá? E, na verdade, não se pensava nada relativo a essas questões. Lá por 1800, quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e vira um império, tá? Que a gente tem o Dom Pedro lá, o Dom João,
que viram dirigentes do Brasil, o Brasil o Brasil sempre plantou muita coisa, né? E aí também os caras começaram a retirar o ouro das Minas Gerais, da Bahia também, se a gente vai ver a história. E aí o Brasil começa a exportar para fora esses produtos. De que forma isso tem a ver com a questão do conceito de saúde? Nesse momento, o imperador começa a se preocupar não com a saúde, mas com as doenças que começaram a vir num volume maior. Porque uma coisa é tu ter 100 barquinhos chegando lá, né, no Nordeste, nas praias brasileiras, vindo pegar o nosso café, o nosso açúcar, trazer escravos, tá? Isso era uma situação. Quando se começa a se tornar mais populoso o nosso país, consequentemente, começam a aumentar o número de doenças. Então, o primeiro conceito de saúde no nosso país, ele não tinha a ver com qualidade de vida nem bem-estar, ele tinha a ver com ausência de doenças, tá? Aí os caras começaram a se preocupar em lavar os portos para poder deixar mais limpo para garantir o comércio. Não tinha a ver com a vida das pessoas. Está muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Salve a economia, né? Mas os caras estavam preocupados em ganhar dinheiro. Se o Brasil começasse a contaminar o mundo com pestes e doença, ninguém mais ia querer comprar nada do Brasil. Então, o primeiro conceito de saúde, ele nasce pensando na ausência de doenças, tá? Só que a gente está falando de 1800, é muito tempo atrás, se a gente vai pensar, tá? Na história do sistema de saúde no Brasil. Lá por 1900, 1930, quando o Brasil vira uma república democrática e passa a ter um presidente, a gente tem uma nova fase na saúde pública. Especialmente porque o Brasil ainda segue com o conceito de ausência de doenças, mas ele começa a direcionar mais os serviços de saúde médico-centrado, ou seja, o médico era o centro do tratamento de saúde, ou seja, de doença, né? A gente tinha um sistema de doença, tá? É um sistema que pensava em curar a doença, em tratar a doença, não no bem-estar. E aí, eles foram extremamente divisores de água. Eles pensaram assim, bom, quem trabalha vai acessar, quem não trabalha é vagabundo, não merece. Tipo isso. Então, a gente tem um momento que o Brasil tem as caixas de pensões, tem o famoso INPS, que são institutos, só para vocês entenderem, quem trabalhava e tinha carteira assinada podia chegar num hospital e ser atendido. Quem estava desempregado não ia ter acesso a isso. Então, vocês imaginem, se a gente vai comparar nos dias de hoje, se tu tem uma dor de barriga que seja, tu precisa ter carteira assinada para ser atendido? Tu precisa estar trabalhando para ser atendido? Não. Então, a população, a maior parte da população era trabalho informal. Informal quer dizer que eles não tinham carteira assinada. Eles até trabalhavam, mas eles não tinham os direitos trabalhistas, né, que a CLT, já criada nessa época, garantia para quem tinha carteira assinada. O que fez a mudança? A reforma, guarde essa palavra, reforma sanitária. Se algum dia alguma de vocês for para o campo da saúde, vocês vão ouvir falar da reforma sanitária. Mas a reforma sanitária, esse movimento, ele inicia ali por 1950, 1960, principalmente pela mão dos sindicatos e pela mão da classe trabalhadora. Não foi o governo que disse assim, vamos mudar e abrir a saúde para todos. Não. E tem mais um porém.
vocês devem lembrar que a gente teve em 1964 o golpe militar. Então, o Brasil vivia um período antidemocrático. Era proibido dar opiniões. Proibido, proibido. Né? Ó, a Carmen botou um comentário sobre a população negra. A maioria da população negra não tinha trabalho formal. Era trabalho informal. Então, fica aquela pergunta. Eles acessavam os serviços de saúde? Não, eles não acessavam. E tem mais um detalhe que eu sempre gosto de contar, que diz respeito às Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas, gente, são assim, instrumentos muito antigos da igreja para fazer a benevolência aos pobres e aflitos. Então, a saúde não era vista como um direito humano, mas como se fosse um favor. Olha que triste, que grave, né? A gente ainda está falando numa saúde igual à ausência de doença. A gente nem falou em qualidade de vida ainda. A gente nem falou em bem-estar, muito menos em saúde mental, né? A gente só está contando que tinha o serviço de saúde do Estado, do governo, para quem trabalhava, e tinha Santas Casas para quem era pobre e desvalido, tá? Que é uma diferença importante. Mas voltando à questão do golpe militar. O movimento sanitarista, a reforma sanitária, ela nasce junto com o movimento Diretas Já, pelo fim da ditadura, para acabar com a ditadura militar. Então, os trabalhadores da saúde, a população que estava narrando por Diretas Já, é a mesma que lutou não só por saúde como um direito, educação como um direito, e aí começa a nascer a nossa Constituição Federal. A Constituição, gente, levou anos até ser alterada. Que ano que foi alterada a Constituição? A Constituição chamada de Constituição, olha que bonito, cidadã. Por que Constituição cidadã? Porque ela garantiu o direito de cidadania. Saúde é um direito, educação é um direito. Olha mais, olha eu vou lá no primeiro artigo. A vida é um direito. O direito à vida. Olha que tempos horrorosos nós estamos vivendo, onde as pessoas estão morrendo de milhares por coronavírus. Para mim, aí eu estou dando uma opinião pessoal, o Bolsonaro deveria ser preso por descumprir a Constituição de não garantir o direito à vida. Não é nem a saúde, é anterior à saúde. É o direito de estar vivo. Vivo, tu não comprar vacina. Isso é homicídio. Entende? Então, voltando à reforma sanitária, tá? Ela vem junto com essa busca por democracia. E a gente só teve a mudança na Constituição, tá? Porque a ditadura, ela teve fim. 1986. Em 1988, olha quanto tempo, né? A gente está falando de 64, 86, é muito tempo. E a Constituição só em 88. Em 88. E ali foi o divisor de águas, porque ali se escreveu: saúde é direito de todos e dever do Estado. Se é dever do Estado, não pode haver divisão em quem tem trabalho e não tem trabalho, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Ela trouxe cidadania a 100% da população. Tá? Porém, gurias, a gente tinha a lei. Ok, saúde é um direito. Mas como é que a gente opera esse direito? Como é que a gente transforma esse direito em ação? E aí a reforma sanitária, mais uma vez, os militantes, trabalhadores da saúde, seguiam discutindo que a gente precisava de um sistema. As coisas, elas não poderiam ser soltas, aleatórias. Vou dar um exemplo. Os caras faziam campanha, por exemplo, de vacina. Faziam campanha
sem um direcionamento, não existia assim um Ministério da Saúde no formato que nós temos hoje. Era tudo solto e centralizado no governo federal. Só que assim, ó, o Ministério não tem como saber o que acontece em Porto Alegre. O Ministério não tem como saber como acontece lá na Lomba do Pinheiro, lá na Pontinha. Então, a gente precisava de um sistema que fosse descentralizado. E aí, só em 1990, 26 de setembro de 1990, olha só quanto tempo, 1500 para 1990, vocês se dão conta? São mais de 400 anos, são quase 500 anos, e a gente não tinha um sistema de saúde voltado para toda a população. Então é muito novo o nosso direito a ter saúde, tá? Então, em 90, se cria a Lei 8080, a famosa Lei número 80, que cria o SUS, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta até agora. Se vocês estão entendendo, alguma pergunta. Podem abrir o microfone se quiser. Tá? Que nem eu disse, eu sou uma metralhadora falante. Eu vou falando e vou contando. Porque eu sou apaixonada pelo SUS, tá? Aí nasce o SUS, em 26 de setembro de 1990. O SUS, ele foi pensado por esses batalhadores. Essas pessoas, por que eu cito tanto as pessoas? Porque não é um favor do governo, gente. É trabalho de muita luta. Muita gente perdeu a vida para que a gente tivesse democracia. E a gente só tem o SUS porque existiu em algum momento a quebra da ditadura pela democracia. Sem democracia não tem SUS, gente. Sem democracia não tem educação para todos. É isso que foi o divisor de água. Saúde e educação como direito só teve depois do fim da ditadura. Sabe? Isso é muito importante para, especialmente nós, negras, reconhecer que nós precisamos defender a democracia no nosso país. Às vezes parece tão longe de nós. Não! Quando o bicho pega, gurias, os primeiros a serem jogados de lado são as mulheres negras. Eu nem digo a população negra, eu digo as mulheres negras. Porque essas mulheres negras na pirâmide social e econômica é quem está embaixo. São as mais pobres. Então, é muito importante a educação, é muito importante a gente estudar, é muito importante a gente se munir para combater todas as batalhas que a gente vai enfrentar toda a nossa vida. Fala, Carmen. Jerusa, não só para, falando na ditadura, né? Só para uma contribuição que nós temos a atual presidência fez parte dessa ditadura, né? O atual presidente fez parte disso. Só para dar essa contribuição, tá? E ainda por cima diz que o erro da ditadura não foi torturar, né? Foi não ter matado. Eu disse antes, né? Ele é um homicida assumido, né? O SUS foi criado em 1990. Oi? Eu disse que ele nem esconde, que ele precisa urgentemente estar num hospital psiquiátrico. Na verdade, eu não chamaria ele de louco, viu? Porque eu tenho, como é que se diz? Se eu comparar os loucos, meus pacientes que têm loucura com ele, eu chamaria ele de criminoso mesmo. Porque ele é mau, né? Ele é mau. Respondendo quem perguntou, o SUS foi criado em 1990. 90, tá? O SUS é um bebê, gurias. O SUS é um bebê. Como eu disse antes, eu tenho 32, eu nasci com a Constituição, né? E o SUS ainda nasceu depois, né? 90. Ele é um genocida, disse a Raquel aqui. E aí, o SUS, ele é pautado em 3 pilares, tá? Querem anotar aí? Mas igual depois eu vou mandar os slides. Integralidade. O que vocês entendem por integralidade? O que é uma coisa integral? Coisa de longa duração, que dura o dia inteiro, essas coisas assim. Uma coisa integral, tu entende por isso? Uma coisa. Quem mais? Vou pegar um exemplo
O que vocês entendem por integralidade? O que é uma coisa integral? Eu vou dar um exemplo. Por que o arroz tem o arroz branco e tem o arroz integral? Qual é a diferença dos dois? Sabor. Porque o integral tem todas as proteínas necessárias. Isso, tem tudo ali. O SUS, ele foi pensado para ser integral. Acho que a Milena falou alguma coisa também que não ficou audível. A Fala, Andréa Milena. falou, mas a Milena falou alguma coisa também que eu não consegui entender sobre o arroz integral. Ela disse que tem tudo ali, o sabor e a cor. O sabor e a cor. Também. É diferente porque ele tem tudo ali. E quando a gente pensa integral, o SUS vai dar atendimento integral. Ou seja, vai ter tudo ali. Vai ter que ter tudo ali. Vai ter que ter desde a UTI até o posto para mim fazer o meu pré-natal. A sala de vacina, mas se eu precisar de um transplante. A água que eu bebo, o SUS, ele está em tudo isso, porque ele foi pensado para ser integral. Gostei do adjetivo que a colega deu. Tem tudo. Tu não tira nada. Ao contrário, tu agrega. Quando tu vai vendo falhas, tu vai tornando ele mais integral ainda. Ah, a gente tem aqui uma UTI, mas a gente não tem o SAMU. O SAMU é bem novinho também, tá? O SAMU foi pensado de 2003 para cá, em 2005 saiu a portaria. Parece que a gente sempre teve o SAMU, né, gurias? Mas não, é tudo muito novo, gente. As UPAs também é uma coisa nova. Nós não tínhamos. Os CAPs, a saúde mental, isso são coisas muito novas para cá. Então, assim, a gente está falando de 15 a 20 anos de mudança para cada vez mais o SUS se tornar integral. Vou dar um outro exemplo. No modelo, existe um ambulatório T, que atende meninas e meninos transexuais. Ah, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Assim como se pensou a política de saúde da população negra. Assim como se pensou a saúde indígena. Então, assim, tu vai abraçando tudo para te ser completo, para te ser integral. Isso é uma coisa. O outro aspecto, universalidade. A Raquel colocou um comentário, a integralidade, desde o posto de saúde até a rede hospitalar. É isso aí. O que vocês entendem por universal? Não é igreja, tá? Uma coisa que é universal. O sol é universal, porque ele aparece para todo mundo, não tem distinção, né? Quando dizem a palavra universal, eu me lembro de mundo. Isso. Mais algum adjetivo? Universal é uma coisa que é para todos, independente de gênero, cor, sexualidade, nacionalidade, é para todo mundo. Isso, lembra, o mundo é para todo mundo. Universal era para acabar com aquela palhaçada que era para te ser atendido, tu tinha que ter a carteirinha. Não tem a carteirinha do INAMPS, não vai ser atendido. Não trabalha formal, não vai ser atendido. Então, gente, o SUS, ele nasceu também pensando em atender 100% da população brasileira. Por que está causando tanto estresse a vacinação em parcelas, em conta-gotas? Está sendo acesso universal? O que vocês acham? Não, e sim. Não, Por que pra tu mim diz tá não sendo. e sim? Por que, Milena? A Carmen está colocando, precisa ter somente a identidade. E ainda vou dizer para vocês, dependendo nem isso. Se um morador, uma pessoa em situação de rua, não tem documento nenhum, e ele chega no serviço de saúde, ele tem o direito de ser atendido. E ele vai ser atendido. Então, assim, ó, nem o documento. Óbvio, se tu tiver, tu vais levar. Mas hoje a gente tem até uma lei que diz: população em situação de rua, que não tiver documento, não pode ser negado atendimento. Tá? Porque quando eles estão na rua, infelizmente acontece, né?
de serem roubados, ou de chover, de estragar. Então, assim, não pode ser negado, porque o acesso é universal. Em relação à vacina, a Milena respondeu sim e não. Queria que ela falasse mais. Milena, foi a Milena que disse, né? Que achava que sim e Foi a não. Milena. Sim, Sim, por quê? E não, por quê? porque nesse momento não está disponível para todos. Isso. Mas isso foi uma escolha, tá, gente? Então, mais uma vez, quando a gente começa a esmiuçar o que está ali na lei, parece assim tão simples, a integralidade, universalidade. Não, o buraco é mais embaixo. Quando o gestor não consegue ter essa percepção que o acesso universal, quando a gente diz que a vacina é para todo mundo acima de 18 anos, tá? E a gente tem uma população de bilhão, de bilhão não, de milhão, bilhão é o valor da vacina, né? De milhão, então a gente tem que. Os caras compraram 4 milhões, 6 milhões, só que no Brasil são quase 220 milhões de pessoas. Se tu tirar quem tem menos de 18, digamos que sobram umas 180 milhões de pessoas. Então deveriam ter comprado 360 milhões de vacinas. Né? Então a gente se dá conta assim, de 360 para 6, para 7, não é nenhum buraco, tem uma estratosfera, entende? Então, não estão garantindo o acesso universal. Um outro exemplo, tá? Eu sou uma quilombola, moro lá no interior de Veracruz, num quilombo distante. Como é que eu garanto a universalidade para essa população? Primeiro, os caras não têm mobilidade urbana ou mobilidade rural, não tem como sair de lá para vir consultar. Ah, a mulher está grávida, ela precisa vir todo mês fazer o pré-natal. Ah, o acesso é universal, o posto está lá. Não. E aí entra o próximo item, que é a equidade. Ah, é acesso universal, Jerusa, o posto está lá para todo mundo, ela que venha. Mas ela não tem como sair de lá para vir fazer o pré-natal dela. Ela é uma quilombola, mora no meio do mato, lá no quilombo, lá, bem distante. E ela tem direito a fazer o pré-natal? Não tem direito? O que vocês entendem por equidade? Equidade. Equidade. Essa é mais difícil. Já ouviram falar de iniquidade? Julgamento. Julgamento. Eu já ouvi a palavra equidade, mas eu não lembro em qual foi onde que ela foi colocada. Me lembro de julgamento justo. Eu acho que eu lembro que eu vi isso uma explicação que falava que igualdade é tu dar coisas iguais para qualquer tipo de pessoa, mas equidade é tu dar o que a pessoa necessita. O exemplo que eu vi é como se fosse uma árvore e uma pessoa, tipo assim, um galho mais alto e um galho menor da árvore. Eu sempre esqueço. Tá escrito panda, tá escrito panda. É a Duda. Abre a câmera, tá maravilhosa essa explicação, mas abre a câmera. Tá, pelo que eu me lembro, era uma árvore com um galho maior e um galho menor. Tipo, aqui em cima e aqui embaixo. Igualdade seria pegar duas pessoas e botar uma escada do mesmo tamanho para elas, só que uma não conseguiria encostar o galho maior, pelo menos a outra conseguiria. Isso é igualdade. Equidade é tu dar o que a pessoa realmente necessita, que é uma escada maior para uma pessoa porque o galho tá maior e a escada normal para outra porque o galho tá menor. Esse foi o exemplo que eu entendi. E isso aí vale até tanto para as pessoas também. Por exemplo, um último exemplo que eu achei muito legal é, por exemplo, duas pessoas. O menino que nasceu com os pais professor, ele vai para a escola de carro e tudo mais. Porém, tem um menino que ele só tem a mãe dele e ele tem que trabalhar e estudar tudo para ajudar a mãe em casa. E às vezes ele até falta aula por conta de trabalho. Igualdade seria que os dois tenham o direito de estudar, isso é igualdade. A equidade seria poder a mãe do guri, tipo, a guri que só tem uma mãe, poder ter renda para não precisar trabalhar e só focar nos estudos naquele momento. Isso seria equidade.
o necessário para cada pessoa. Ótimos exemplos. Aí eu volto à minha pergunta da mulher quilombola que mora lá no fim do mundo. As políticas públicas, elas têm que pensar nos obstáculos e nas pedras, tá? O profissional de saúde, é cobrado se uma gestante não faz no mínimo 6 consultas e depois a 7ª, depois que o nenê nasce. Então, assim, é muito fácil dizer, tu tem que fazer no mínimo 7 consultas. Mas eu não garanto transporte público, eu não garanto acesso, de fato, universal a ela. O que se fez nos últimos anos, tá, no Brasil, especialmente porque nasceu a política de saúde da população negra? Se pensou em unidades móveis. Essas unidades móveis, gente, é muito legal. Tem dentista, tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Vai lá no quilombo, ou vai lá na aldeia, e na Amazônia ainda os caras vão de barco. Isso é equidade. Não adianta tu dizer que é universal se tu não faz chegar na mão de quem precisa o atendimento. É exatamente o que a colega exemplificou. É tu dar o que a pessoa precisa. Não é simplesmente... eu criei aqui um posto maravilhoso, mas está a 200 quilômetros da casa dela. Ou que nem eu cito o exemplo da Amazônia, porque também é muito fantástico quem trabalha com saúde indígena na Amazônia, porque são dias de barco, é dias para ir para o meio da floresta, é dias para voltar, né? E o pessoal faz isso. Por quê? Porque o SUS, ele tem que garantir a equidade. Não adianta dizer que o acesso é universal, a gente tem atendimento integral, porque, por exemplo, o pré-natal, né? Ela vai fazer todo o acompanhamento, depois ela vai ter o parto. Então, assim, como é que tu garante que seja integral? Promovendo a equidade, levando o cuidado que ela precisa, ou garantindo que ela consiga vir também, porque isso também é possível. Então, se pensou essas estratégias, mas isso é muito novo, isso é muito recente. Antigamente, não tanto, né, porque eu só tenho 32 anos, mas na minha infância, por exemplo, eu me lembro Veracruz, eu morava em Veracruz, tá? Que nem eu disse, eu nasci junto com a Constituição e quase junto com o SUS, eu sou de 88. Tinha um posto de saúde para a cidade toda. Só que assim, a pessoa morava a 50 quilômetros, não tinha ônibus. As estradas, daquele jeito, né? Esburacadas. Se chovesse, eu vou ganhar meu bebê, tá chovendo, tem barro. Como é que eu vou chegar lá no centro da cidade? Então, assim, isso é pensar com a equidade, diminuir as iniquidades, porque as iniquidades, elas existem. A pessoa mora mais longe, a pessoa é difícil acesso, mas, para mim, garantir que ela acesse o acesso universal, o Estado tem que pensar essas estratégias. Um outro exemplo agora na pandemia, tá? A questão do alimento. Olha quanta rede de solidariedade surgiu na pandemia. Eu vou dizer para vocês, os governos deveriam ter garantido a equidade e diminuído as iniquidades, garantido no mínimo comida no prato para as pessoas. Não foram os governos, foram as ONGs, foram os grupos de mulheres, sabe? Foi a CUFA, aqui em Porto Alegre tem várias, aqui na Lomba tem grupo, a vereadora Dayana é uma que fez o Fundo da Fome. Então, assim, a gente viu vários exemplos, não foram os governos. Foram as mulheres negras. A Dayana, desculpa interromper. Fala. A Dayana, ela estava aqui onde eu moro semana passada. Ela é amiga da minha irmã. Muito legal o que ela fez na pandemia, gente. Só que assim, quem tem que combater a iniquidade, não vou dizer que a sociedade não possa, tá? Não é isso, muito pelo contrário. A sociedade fez o seu papel social. São os governantes, gente. São os governantes que deveriam ter... Vou dar um exemplo. O dinheiro da merenda, tá? É vergonhoso dizer. Aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite não moveu uma palha para garantir alimento durante toda a pandemia no passado. As escolas estavam fechadas, mas o dinheiro estava na conta, entende? E eles poderiam ter feito estratégia. Mas as crianças não podem vir aqui buscar comida na escola. Então, que distribuísse um vale alimentação para as famílias. Assim, é pensar estratégias para resolver o problema da fome. Para mim, é uma das coisas que mais me causam nó na garganta, é saber que alguém passa fome. Em 2021,
com uma das coisas que a gente batalhou para que não acontecesse, que fosse alimentação transgênica. Os caras diziam, nós vamos produzir alimento transgênico para ninguém mais passar fome no mundo, porque o alimento transgênico, ele dá, em vez de dar 1 em 1000, ele dá 1 em 1 milhão. Só que a gente segue tendo pessoas passando fome, sabe? E isso é uma iniquidade. Por que é uma iniquidade? Porque existe comida para todos, gente. Só que a comida não chega no prato. Sabe? Não chega. Então, significa que existe iniquidade de acesso. E comida é sinônimo de saúde também, né? Sem comida a gente não fica saudável. Sem água potável a gente não fica saudável. Vamos avançar, tá? Vocês entenderam os 3 pontos? Integralidade, universalidade e equidade. Isso são os pilares do SUS, tá? Agora nós vamos entrar no... Já é 13h10. Nós já vamos entrar na pauta da raça. O que vocês entendem? O que vocês entendem? Vou fazer uma pergunta. É como determinante social da saúde. Me citem exemplos aí que... isso determina a saúde da Jerusa, isso determina a minha saúde. O que seriam determinantes sociais para vocês? Determinante social da saúde. O que é um determinante social? Eu já estou dando uma dica. A saúde, ela não é uma coisa que todo mundo tem o tempo todo. Existem determinantes sociais. Mas o que seriam determinantes sociais? Posso ajudar, Jerusa? Eu vou pegar as palavras-chave. Pode falar, Carmen. Não, eu ia te dizer assim, se elas sabiam o que é uma coisa determinante, o que determina algo. Se elas têm essa noção de determinante. Isso, Milena. Fatores sociais. Isso. Quais são esses fatores sociais? O que vocês acham que determina uma pessoa adoecer ou não? Morrer ou não? Fatores sociais, para mim, economia, cultura, essas coisas assim. Economia. Eu acho que são as condições que afetam a saúde, não? Condições, sim. Acho que são Me dá um exemplo de uma condição, Anitta, que tu acha que afeta a saúde. Depois eu te deixo falar, Larissa. Uma condição que tu acha que afeta a saúde. A Raquel colocou ali o meio que a pessoa vive. Higiene pessoal, higiene básica. Higiene é bom, higiene. Fala, Larissa. Eu só ia falar que coisas comportamentais também. Agora eu vou te devolver uma pergunta. O nosso comportamento é influenciado pelo quê? Boa pergunta. Eu sou falante, mas se tu conhecer meu pai e minha mãe, tu vai entender. O nosso comportamento tem muito a ver com o meio e com as pessoas que a gente convive. Jerusa, a Anitta falou alguma coisa que não ficou audível também. Não sei se ela... A Anitta falou higiene. Eu entendi higiene. Já falou. Foi a Agatha que falou, mas eu ia falar praticamente a mesma coisa. Tá. Aqui a Milena colocou raça. Ótimo. A raça é um determinante. Por quê, Jerusa? Porque existe racismo. Eu vou fazer uma pergunta também para vocês. Eu quero que vocês pensem comigo. Quando é que surgiu o racismo? Qual é a data de nascimento do racismo? Aqui no Brasil. Quando começou a escravidão. Será? Eu acredito. Foi quando nos viram como inferiores. Na verdade, um pouquinho antes, porque a igreja olhou nos olhos de um negro e falou, isso daí não tem alma. Bom, muito bom. Mais alguém quer chutar aí quando é que o racismo nasce? Não? Eu vou seguir para mim, seguir o raciocínio. O que é racismo? Um crime. Então, quando os negros foram escravizados,
eu lamento dizer para vocês, tá? Não existia racismo. Por quê, Jerusa? Porque o conceito racismo, ele surge depois do fim da escravidão. Porque os brancos, eles tinham legalmente, era lei, o direito de escravizar. Então, eles não estavam cometendo crimes. Eu não estou dizendo que não fosse, eu estou dizendo que a lei dizia que não era. A lei garantia que eles escravizassem. Eles podiam matar, eles podiam bater, eles podiam estuprar, eles podiam fazer o que eles quisessem. Porque a lei dizia que os negros eram propriedade, inferiores, como a Agatha disse, sem alma, como também a Agatha disse. O racismo, gente, ele, enquanto estrutura de inferiorização, ele está desde o início da humanidade, tá? Mas, do ponto de vista da lei, tá? Em 1888, quando se faz a Lei Áurea, é proibido escravizar. Então, escravizar se torna um crime. Porém, não é porque surge nesse momento a lei que não existia o racismo enquanto estrutura social. Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença do que eu estou tentando explicar. Ah, Jerusa, mas existia racismo. Racismo é um crime, gente. Antes da Lei Áurea, não existia o crime racismo, porque os caras tinham o direito legal de escravizar pessoas. Entende? Mas, na história da humanidade, a humanidade sempre teve guerras, a humanidade sempre teve disputa de territórios. Quando a gente vai olhar para a história, a gente vai se dar conta. Lá no Egito, né, tem vários livros, a própria Bíblia, o próprio Alcorão, né, que contam essas histórias desses povos antigos. Aqui mesmo nas Américas, se a gente vai ver, né, também tinham povos antigos. Mas o conceito de inferioridade, independente da cor da pele, tá? Ele faz surgir o racismo no mundo em períodos muito antigos, que é impossível datar. Mas, quando a gente pensa em racismo crime, eu reforço de novo, antes de 13 de maio de 88 não existia o crime racismo. Não existia. Se eu posso te escravizar, eu não estou fazendo um crime. Se eu não posso te escravizar, agora eu estou fazendo um crime. Entende a diferença? Muito importante que a gente está entrando no conceito de determinantes sociais. Vocês citaram várias coisas, condições que a pessoa vive, né? Higiene, economia, eu ainda diria o perfil socioeconômico da pessoa, a renda da pessoa, cultura, meio em que vive, comportamento realmente influencia muito. E aqui alguém falou raça, a Milena falou raça. Vocês sabem quantos por cento da população brasileira é negra? Mais de 55, né? No último censo, tá? Agora é atualizado, assim, por amostragem, mas o último censo se falava em 50,2. Tá? E nos últimos dados de 2015, 53,9. E o Bolsonaro proibiu de fazer o censo. E agora ele está sendo obrigado a fazer o censo, porque ele não quer colorir a população brasileira, que talvez chegue a 60% pardos e pretos. Ou seja, a gente é a massa desse país, a gente é o grosso de população desse país. E, por mais que menosprezem a nossa história, fomos nós, povo negro, que construímos tudo que existe nesse país. Absolutamente tudo. Nada do que existe surgiu sem a presença de um negro, de uma negra, trabalhando. Foi o nosso suor, o suor do povo negro. Então, é muito importante a gente reconhecer a composição populacional do nosso território.
Aqui em Porto Jerusa, Alegre, só fala. para... Eu vi uma novela chamada... Acho que era Lado a Lado, o nome daquela novela. E tinha um casal, que era a Marjorie este ano e o Tiago Lacerda. Eles eram pessoas que não eram negras, né, mas que reconheciam. Então, ficou na minha cabeça uma cena muito interessante, que eles diziam assim, ó, que tudo que eles tinham dentro daquela casa, porque eles eram pessoas que tinham dinheiro e tal, né, era porque alguém tinha trabalhado para que aquela casa se construísse e aquelas roupas estivessem limpas e porque aquela casa estivesse limpa e tal, e a comida estivesse na mesa, né? Alguém tinha trabalhado para isso e não tinha sido a mão branca, Branca. né? Que tinha sido, a base tinha sido a mão negra. Então, eu achei muito interessante, porque também tem pessoas que não são negras, mas que reconhecem a importância da equidade, né? De a gente chegar na equidade, que é o equilíbrio, né? Então, reconhecer o trabalho do negro na construção desse país, né? Sendo negro ou não, é importante para que a gente chegue nessa equidade que tu falava anteriormente. Só para dar esse Ótimo. depoimento. A Obrigada. contribuição, ótimo. E realmente, a gente, na verdade, foi um trabalho invisibilizado, gente. É um trabalho que ficou invisível. Mas não é que não existiu. Vou dar um outro relato, né? Quando a gente acaba a escravização dos negros no Brasil, os negros acabaram sem emprego, digamos assim. Muitos se sujeitaram a ficar nas fazendas porque não tinha, foi proibido, inclusive, dar emprego aos negros, né? Muitos subiram a favela, os morros que a gente tem. Eu acho que o Rio de Janeiro é o mais, assim, que todo mundo conhece, mas em Salvador também. Os morros que tem, as favelas, o pessoal subiu o morro, né? Para poder reorganizar a vida. E aí, pegando o gancho do que tu tá dizendo, e aí, tá? Os caras fizeram lei para proibir a capoeira. Só uma coisinha. Fala. Desculpa te interromper, Jerusa. Capaz. Mas eu lembro que eles decidiram trazer a mão de obra italiana e europeia do que dar trabalhos para os negros que já estavam aqui, né? Sim. Eles preferiram trazer de lá do que usar a mão de contratar negro. Foi isso que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. E o que eu ia dizer, pegando o gancho do que tu acabou de falar, eles nos taxaram de preguiçosos. Olha o preconceito que a Bahia sofre. É baiano, né? Lento, não gosta de trabalhar. Gente, isso é racismo puro. Os caras introduziram na sociedade um conceito que negro é preguiçoso, quando, na verdade, por mais de 300 anos, na verdade, 400 anos, né, os negros sustentaram o Brasil, trabalharam a fio, como é que se diz? Com a enxada na terra. A questão da agricultura, o negro não sabe plantar, tem que trazer lá da Itália para plantar. É isso. Os caras mais de 300 anos, quase 400 anos, plantando as lavouras, e agora eles não sabem mais plantar. A agricultura surgiu na África. Quando a gente olha o que é os reinados do Egito, a matemática, surgiu na África. E aí os caras vêm chamar os negros de preguiçosos, né? A agricultura surgiu na África e hoje os grandes latifundiários do Brasil são brancos. Pois então. É incrível, os donos de fazenda tudo branco. Mas isso tem a ver com o que aconteceu antes na invasão, que eu disse, né? As 6 varias, as 12 divisões, né? Os caras deram terra para branco. Por que não fizeram a mini reforma agrária que fizeram com o pessoal que vem da Europa, né? Não, capaz que iam ceder e dar terra para preto, né? Mas é importante pensar que os caras chegaram a criar lei para impedir que a gente acessasse o mercado de trabalho, que a gente acessasse a educação. A gente não podia nem pensar em acessar, né? Não sabiam ler, não sabiam escrever, muito poucos tinham sido ensinados por alguns senhores, né, de engenho. Então, isso, o que puderam botar de barricadas e pedras no caminho da população negra, né, gurias? Colocaram. E mesmo assim, olha a quantidade massiva que tem de negro fazendo faculdade, né? A gente é guerreiro, eles tentaram nos matar, mas a gente não morreu, não, a gente não morreu. A gente começou bem atrás dessa corrida, mas hoje a gente está alcançando. Sim, é a força do povo negro, e esse né? é o surto. Eu vou tentar andar aqui, porque eu tô vendo que o tempo tá passando. Você sabia que a população negra é a maioria da população brasileira? E entre os usuários do SUS? Vocês sabiam disso?
Então, quando a gente se dá conta que nós somos os grandes e maiores usuários do SUS, nós temos que defender o SUS. Fala, Andréa. Ai, por favor, repete que trancou aqui para nós. Eu não ouvi a tua pergunta. Se vocês sabiam que a população negra é a maior usuária do SUS, Ai, tá, muito obrigada. tá? Por quê? Primeiro, porque a gente é a maioria. E segundo, para ti não usar o SUS, tá? Para te usar o sistema privado, o que tu tem que ter? Dinheiro. Predominantemente dinheiro. Ah, então, gurias, o SUS ele não é serviço para pobre, mas devido a essa diferença socioeconômica, tá? A população negra, ela majoritariamente vai acessar o SUS. Ela vai acessar, não, a palavra não é SUS, ela vai acessar o serviço público de saúde, porque ela não tem condição para acessar o privado. Nem os brancos